Paz é um coletivo de intervenções urbanas feministas que existe desde 2015. Não surgiu exatamente como um coletivo, surgiu a partir de um interesse de conversar com mulheres sobre feminismo e ocupar a rua, né, como um espaço de comunicação mesmo, de diálogo, estabelecer conexões com as mulheres, uma tentativa de construir um mundo mais adequado, mais justo. Acho que a frase "deixa ela em paz", ela, de alguma forma, consegue resumir um pouco várias dessas demandas, né? Tanto deixa ela em paz no sentido das mulheres terem autonomia de decisão, quanto deixa ela em paz de autonomia do corpo. Pra gente, ela tem muito um aspecto que faz a gente pensar na presença de uma mulher em prol da outra, sabe? Nessa atuação conjunta. Quando a gente fala "deixa ela em paz", é um discurso de alguém defendendo ou demarcando esse lugar pela outra pessoa. E aí, na nossa compreensão, isso tem muito a ver com essa união, essa solidariedade entre as mulheres. Esse elemento tão importante para o movimento feminista, que é o direito ao nosso corpo, né? Que o nosso corpo nos pertence, né? Que eu acho que é uma coisa que o lema do Deixa Ela em Paz é muito bem sucedido, é muito feliz, né? Acerta muito. Porque, de fato, né, nós não somos obrigadas. E eu acho que a gente estar junto na rua, ocupar a rua coletivamente, é uma forma de afirmar isso, não como uma doutrina política a ser realizada no futuro, mas como uma experimentação coletiva vivida no presente. A ocupação do espaço urbano é uma das nossas principais estratégias, né? A gente acredita que a rua, ela é um espaço que precisa ser demarcado como nosso também, e ela pode ser também uma plataforma de diálogo e de comunicação. É um lugar em que a gente quer estampar a nossa mensagem, a nossa ferramenta de conversa, né? E de encontro com mais mulheres. Se você pensar um conjunto de mulheres que vai à rua para pregar, fichar cartazes nos muros, dizendo que as mulheres têm direitos, esse é um gesto profundamente subversivo. É como se um coletivo, como o Deixa Ela em Paz, encenasse, na sua própria forma de atuação, a reconquista do direito à existência pública. Quando a gente vive num colapso político, democrático e de participação, a subversão eu acho que é o tema principal, assim, principalmente nas ruas, né, atualmente, né? Então, ocupar as ruas é subverter esses protocolos que são feitos de cima para baixo, né, de uma forma vertical. O processo de empoderamento mesmo é um processo que é muito pessoal, apesar dele ser coletivo. Principalmente se a gente pensar na figura da mulher, né? Exaustivamente padronizada, entender o que é ser essa mulher, né? O que você, na verdade, quer ser também. E aí,
E construindo isso conjuntamente é um processo de transformação que é transgressor. A gente quer que as mulheres tenham cada vez mais a oportunidade de buscar os seus papéis, assim, construir os seus lugares, desconstruir isso também, derrubando o sistema e derrubando o patriarcado, sabe? O Brasil, quando começa esse trabalho de intervenção urbana, ele é muito já inspirado em ativismo, né? Eu acho que a gente tem muita influência, por exemplo, da galera do situacionismo. E eu acho que os coletivos brasileiros que surgiram a partir dos anos 90, 2000, eles já trabalharam em cima dessa dissolução entre arte e vida, trazendo a política para dentro da arte e confundindo uma esfera da outra. Esse processo de você sair pra rua pra colar, sabe? É isso, assim, você tá se apropriando ali de um espaço que ele também é seu, mas que no dia a dia ele é hostil pra mulher, entendeu? Porque enquanto a mulher tá andando na rua, numa calçada e sempre atenta, eu posso continuar por essa calçada, mas ali tem um grupo de homens, aí eu vou ter que atravessar, né? A gente tá sempre num estado de alerta muito grande. A cidade é uma espécie de encarnação espacial do que são as relações entre as pessoas, os grupos, as classes. E se você tem uma sociedade tão polarizada quanto a sociedade brasileira, é natural que a cidade se transforme numa cidade dos muros, na expressão feliz de Teresa Caldeira, né? Então, quando ela estuda essa passagem para uma espécie de modelo de urbanização, que é do entrincheiramento das classes sociais, no contexto da década de 80, isso dá muita amostra do que veio a ser a sociedade brasileira. Uma sociedade onde o medo de uns e a raiva de outros se defrontam no espaço público, e que dessa forma se esvazia e perde o seu sentido de civilidade, né? O espaço público tem muito disso, a rua tem muito disso. Esse sentido de obrigar você a conviver com a diferença de uma forma respeitosa. Não é possível um espaço público digno desse nome se a gente não tem respeito entre os diferentes.
Quando você tem uma cidade dos muros, é uma cidade em que a rua ela é abandonada à sua própria sorte. Você vê aqui em Recife esse modelo de edifícios gigantescos, com guaritas no segundo ou no terceiro andar, 3 andares de estacionamento, muros enormes, e as pessoas se sentem abandonadas na calçada, né? Quantas mulheres não sentem medo de estar, de repente, se verem, de repente, numa rua deserta, no encontro com um homem anônimo? Isso dá muita conta do quanto o nosso espaço público está degradado. Hoje a gente sente que defender a cidade é defender o direito dos grupos mais vulneráveis. E é por isso que nós, mulheres, precisamos nos organizar tanto coletivamente para ocupar a rua. Porque a rua, lugar de mulher é na rua. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Que foi um lambe que a gente criou, motivado muito por o que a gente estava acompanhando de notícias de jornal e da forma como o assassinato de mulheres estava sendo tratado na mídia. E aí a gente sentiu essa necessidade de demarcar também essa questão do feminicídio. As pessoas tendem a achar que não existe diferença entre feminicídio e homicídio. Só que quando você mata uma mulher pelo fato dela ser mulher, é diferente de um assassinato que acontece por outros motivos que está, enfim, em outros contextos. Porque existem homens que se acham no direito de tirar a vida de uma outra mulher só pelo fato dela ser uma mulher. O uso da expressão do crime passional muitas vezes é colocado como um atenuante, como se justificasse ou que, tomado pela paixão ou tomado por esse impulso, o homem tivesse chegado a esse extremo, que não tem a menor justificativa e nem pode ser tratado como atenuante. Muitas vezes as pessoas tentam explicar que esse crime passional, muitas vezes, não sei, a mulher traiu, mas sempre volta para essa mulher também a culpa de provocar esse sentimento de crime passional que já é inadmissível, mas ainda tem também essa carga que volta para a mulher, né? Existência a gente se inspirou no trabalho de Chica Caldas, que é Eu Não Saio Daqui Por Quê, que ela fez em algumas comunidades do Rio e daqui de Recife também. E aí a gente propôs o Machismo Não Me Cala Por Quê, com um lápis em que as pessoas podiam, nos muros, completar a frase. Quando as mulheres se apropriavam de responder isso, elas falavam: não me cala porque eu não mereço morrer, não me cala porque eu sou livre. Às vezes as mulheres estavam paradas assim, sem saber o que responder, porque era também esse momento de reflexão e de quase de tomada de consciência ou de, sei lá, um resgate de uma memória de todas as vezes que nos calaram, né? Não foi a gente que calou, que nos calaram.
às vezes você se pronunciar e se colocar de dizer eu sou feminista, isso às vezes ainda é mal visto. Sabe, o feminismo não é um antagonismo de nada. O feminismo é uma luta por igualdade apenas. A igualdade não passa só por uma igualdade de gênero, né? Pensar raça, classe, sexualidade, né? E gênero, tudo em conjunto, assim, não separar isso, né? Em Recife, como um todo, está acontecendo uma coisa muito interessante, é que estão se multiplicando os coletivos feministas com jovens entre, sei lá, dos 15 e os 25 anos. Então, a gente tem não só uma renovação do feminismo na cidade, mas uma aposta de que essa geração vai expandir ainda mais o alcance da nossa luta. Todas as nossas ações, elas são pautadas numa conversa entre mulheres. E aí a gente quer conversar com elas pelo espaço que a gente conseguir construir, através dos lugares que a gente conseguir fissurar, digamos assim, sabe? Seja esse muro como um lugar de comunicação, né? Através das intervenções urbanas, seja nesse espaço de troca e compartilhamento que são as oficinas, né? Ou seja, o ativismo digital, um espaço em que a gente vai tentar dialogar com um público ainda mais diverso, né, do que grupos menores, mas um público que ocupa as redes sociais de uma forma muito ativa hoje em dia, né, e tentar marcar nesse espaço os nossos discursos, os nossos temas, chamar a atenção para perspectivas que são fundamentais para a gente. Espalhar a palavra do feminismo, digamos assim, sabe? Então, esses fazeres que envolvem outros agentes, que não são só agentes da arte, mas que são agentes da cidade, que vivenciam a cidade, nesse sentido, eu acho que a arte ela tem um papel fundamental de mudança mesmo, de girar ali aquele botãozinho, aquela maçaneta, né? Entre arte e vida, entre arte e ativismo. A gente tem consciência também que a gente é um grupo formado a partir de um lugar também de privilégios, né? Somos todas mulheres brancas de classe média. E que as nossas vivências também são muito distantes, às vezes, De outras realidades. dessas realidades que são muito mais duras, né? Quando a gente fala dos números do Brasil, dos lugares que a gente vive, a gente está falando de mulheres que morrem todos os dias. Me motiva para fazer parte do coletivo, primeiro foi ter essa compreensão do potencial que a gente tem quando a gente está junto, que é quase como se tivesse na nossa cara, mas a gente não percebesse que a gente compartilha muito dos sofrimentos, das angústias e dos anseios. Essa vivência de uma outra experiência de cidade, por exemplo, de uma outra experiência de relações de gênero, por exemplo, ela em si mesma já carrega um germe de uma transformação social profunda, porque ela toca as pessoas. As pessoas saem transformadas desse processo. As mulheres que passam por alguma experiência de mobilização política são mulheres que se assumem mais como sujeitos de direito. E isso é uma coisa absolutamente transformadora do ponto de vista das suas relações pessoais. É quase como se dentro dessa identificação enquanto mulher feminista ou participante do coletivo, você conseguisse politizar todas as suas atitudes, todas as suas presenças, o seu estar no mundo, a partir dessa perspectiva, é um estar no mundo político. Assim, o meu corpo é político, a minha voz é política, a minha sexualidade é política.
muitas vezes o público ele responde e ele se comunica também através da intervenção. Então tem uma clareza sobre a agressividade e a violência na sociedade quando alguém se incomoda, vê um cartaz, deixa ela em paz e se incomoda com aquela palavra paz ali, vai lá rasurar e rasgar. Ou você chega numa boneca que representa uma mulher e rasga a mulher em determinadas partes do corpo. No fim das contas, acho que isso também tem o potencial que é de revelar. Olha aí, não está resolvido mesmo. Às vezes um lambe no poste pode causar tanta agressividade, tanta repulsa, tanto embate, e aí isso só mostra que é preciso, sim, lutar, pautar e demarcar esse território. Tem uma lógica de reflexão sobre o feminismo que diz que todos os comentários negativos sobre o feminismo justificam o feminismo. Acho que a escolha de estar no Deixa Ela em Paz é muito pautada nessa perspectiva que Milena apontou de compartilhamento, de fortalecimento mesmo. Eu me sinto mais forte atuando junto com essas mulheres. Me sinto mais, digamos assim, capaz de transformação. Caramba, que massa, tá muito bonito. Qual a hashtag do